Olá, gente, graça e paz a todos. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, Brasil. Muito bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Um ótimo domingo para todos vocês. Hoje é dia 4 de janeiro e eu já estou aqui para deixar uma reflexão, uma palavra neste horário das 11 horas da manhã. Não poderia deixar de colocar aqui uma palavra rápida, resumida, mais uma reflexão, já que hoje é o primeiro dia da semana, dia 4 de janeiro. Amanhã, segunda-feira, dia 5, nós já vamos começar a grande campanha dos 12 clamores para um ano de vitória. Ontem nós falamos aqui às 11 horas da manhã sobre uma reflexão com o tema Negando Jesus na entrevista. Foi muito útil, sei o que foi. E hoje eu quero deixar esta reflexão para a sua meditação aqui. E o tema dessa reflexão é quebrando, ou seja, quebrador de pedras. Quantos quebrador de pedras existem por aí? Eu queria tratar um pouquinho desta reflexão, porque ela fala muito ao nosso coração, e se você pode me ouvir, escute, eu estou até deixando com a foto de capa aí para que você grave o tema quebrador de pedras. Eu vou citar esta reflexão e depois da reflexão vou citar alguns pontos bíblicos para você ver que o detalhe, meus irmãos, acontece na vida de tantas pessoas por uma simples fatalidade, falta de atenção, negar Jesus, não ser verdadeiro, quebrar pedras ou arrumar desculpas aonde não tem para tentar justificar o seu erro. A Bíblia Sagrada diz, meus amados, que Deus não terá culpado por inocente. Nós podemos observar que aqui em Gênesis capítulo 3, verso 13, o diabo, em uma forma de serpente, ele coloca para Eva ali ele coloca uma opção. Olha, se você comer do fruto qual Deus havia falado, você vai ter os seus olhos abertos. Eu poderia chamar esta colocação aqui de quebrar pedras, ou seja, pedras da desculpa. Mas antes que eu faça qualquer citação bíblica aqui, eu preciso falar de um quebrador de pedras. Havia numa certa cidade um homem jovem que foi condenado pelos seus atos, pelos seus erros, pelas suas mentiras, e ele foi condenado a um deserto de escravidão para quebrar pedras todos os dias. Naquela época, todos os prédios, as coisas eram feitas com pedras lapidadas, ali algum tipo de material que não tinha as fábricas, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então esses homens eram levados para desertos, para quebrar pedras e sofrer e pagar ali trabalhando pelos seus atos que havia cometido. Este homem não foi diferente. Foi apanhado em uma infração de sua vida e foi levado para um deserto para quebrar pedras. E a história diz que este homem quebrava pedras no deserto. Mas um dia, o rei daquela cidade resolveu sair com a sua comitiva, a sua carruagem, para ir para uma outra cidade. E a caminho dessa cidade tinha que passar por aquele deserto onde estavam aqueles escravos quebrando pedras de dia e de noite, em sol, em frios, eram condenados ali a quebrar pedras. Ao passar por aquele acampamento de escravidão, o rei resolveu parar sua carruagem um pouco para observar aqueles quebradores de pedra. Quando ele destacou dentre aqueles homens, um deles que erguia sua marreta debaixo de um sol escaldante e batia sobre as pedras, e enquanto aquele barulho das marretas e as pedras se partindo no meio ia soando, aquele homem gritava com a sua voz cansada, angustiada, dizendo: Adão e Eva é o culpado por eu ser um quebrador de pedras. Porque se eles não tivessem pecado, se eles não tivessem comido daquele fruto proibido que Deus o havia mandado, eu não estaria aqui quebrando pedras. Adão e Eva é culpado. O rei olhou bem aquilo, observou aquelas palavras e começou a pensar nelas. Adão e Eva é culpado por ele ser um quebrador de pedras, mas e quanto às suas infrações? Bom, ele está dizendo. O rei então foi para a cidade. Seguiu carruagem, foi para a cidade, fez as suas coisas. Na volta, o rei mandou parar a carruagem. E já era boca da tarde, quase pôr do sol, e lá estava o homem, falando as mesmas palavras. Adão e Eva é culpado por eu ser quebrador de pedras. Foi o pecado de Adão e Eva que me trouxeram nessa situação. O rei então mandou pegar aquele homem e colocar dentro da carruagem. Chegou alguns soldados do rei e disse: olha,
O rei quer falar com você e você deve vir. Ele logo pensou que ia morrer, mas ele não deixava de falar: Adão e Eva é culpado. Eu nunca vou negar isso. Adão e Eva é culpado. Colocaram na carruagem, levaram para o palácio do rei. Quando chegou no palácio do rei, ficou preso em uma sala. O rei entrou em uma outra sala e pediu para trazer aquele homem. Aquele homem se sentou numa cadeira e o rei o perguntou: eu ouvi você falando naquele deserto quebrando pedras, que Adão e Eva eram culpados por você ser quebrador de pedras. E ele então ergueu a voz e disse: sim, Adão e Eva pecou. Se eles não tivessem pecado, eu não estaria nessa escravidão. Foi o pecado de Adão e Eva que me fizeram ser escravo desta forma. O rei olhou para ele e disse: e se eu provar para você que Adão e Eva não é culpado por você ser um quebrador de pedras? Não, o senhor não pode provar. Ninguém tira da minha cabeça que Adão e Eva é culpado. O rei falou: então tá bom, eu vou te provar isso. Mas tudo bem, deixa o tempo passar. Amanhã é um novo dia, nós vamos ter uma outra reunião. O homem voltou para a sua sala onde estava ali preso naquela sala, e o rei voltou para ao seu gabinete. Enfim, as coisas continuou. No dia seguinte cedo, o rei mandou chamar aquele homem novamente, só que desta forma diferente. O rei pediu que ele preparassem roupas para ele, roupas de rei, roupas de pessoas da comitiva mais próxima do rei. E então levaram roupa para ele, tomou um banho, se perfumou, se arrumou, como se fosse uma majestade mesmo do rei ali. O homem quebrador de pedras não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, mas o rei mandou fazer isso. Quando trouxeram aquele homem até o rei, ele estava vestido majestosamente, um vestido bonito, uma roupa bonita, perfumado, barbeado, todo parecendo uma pessoa que aparentemente parecia um assessor do rei. O rei então pediu para que ele sentasse em uma cadeira, porque o rei agora ia falar. E ele sentou em uma cadeira e o rei disse: preste muita atenção no que eu vou te dizer. Você era quebrador de pedras, mas eu vou te dar uma oportunidade para você sair dessa situação e nunca mais ser quebrador de pedra, mas ser uma pessoa muito bem sucedida e, por que não dizer, até a segunda pessoa minha aqui no reinado. O homem então ficou feliz, não entendendo nada do que estava acontecendo. Do nada aconteceu uma oportunidade dessa, mas ele ficou muito feliz. Ah, sim, claro, pois eu farei isso. O que tiver que fazer eu faço. Eu não quero mais voltar a quebrar pedra. Eu quero ter uma vida diferenciada. O rei disse: pois bem, é a sua oportunidade. Eu vou sair, disse o rei para ele. Vou viajar e vou ficar 7 dias fora. 7 dias eu vou ficar fora da cidade. Você vai ser rei no meu lugar. O homem, não entendendo nada: rei no seu lugar? Mas eu só sou um quebrador de pedra. Você era. Agora você pode mudar. Você será rei no meu lugar por 7 dias. Portanto, hoje à noite temos uma reunião marcada com todos os governadores, príncipes, homens da alta sociedade do meu reinado, e você deve estar do meu lado. O homem ficou muito feliz e agora já não voltou mais para uma cela, ele já estava em um lugar mais aberto, um lugar mais confortável, porque afinal de contas ele seria o rei daquele lugar durante 7 dias. Chegou a noite, o rei convocou a reunião e chegou os súditos, chegou os homens, os governadores, os homens da alta sociedade, todos estavam naquela sala e o quebrador de pedras sentou do lado do rei. E os homens daquela sala perguntavam para o outro: mas esse daí não era um escravo quebrador de pedras? O que esse homem está fazendo do lado do rei ali? Ninguém entendia absolutamente nada, meus amados. Vai escutando esta reflexão, que interessante. E a palavra de Deus diz que nós temos que entender qual é o foco, meus irmãos, da bênção de Deus, porque uma vez não entendendo, podemos jogar tudo a perder. E é por isso que Deus diz que Israel pereceu, porque lhe faltou compreendimento, lhe faltou entendimento. O rei então começou a ditar as regras para aqueles homens, governadores, príncipes, juízes, homens da alta sociedade do rei, e disse: olha, eu vou viajar, vou ficar 7 dias fora, e este homem que está aqui do meu lado, ele será rei no meu lugar por 7 dias. Os governadores, os príncipes, os homens da alta sociedade indagaram, dizendo: mas rei, esse homem é só um escravo quebrador de pedra, tem tantas pessoas aqui que pode ser rei no seu lugar, te substituir durante 7 dias, só vai colocar um escravo quebrador de pedra? Não, é ele que eu escolhi, é ele que vai ser, pronto, acabou. Bom, palavra de rei, palavra falada. Todos tiveram que aceitar aquelas regras, voltaram para suas cidades, e agora a reunião era só com os dois. Preste atenção, que agora a reunião era com o quebrador de pedras e com o rei. Os dois entraram em uma sala e o rei disse a ele: olha, eu vou viajar amanhã cedo,
Mas antes que eu viaje, eu preciso te mostrar tudo aqui. Você pode vender, você pode comprar, você pode comercializar, tudo que você quiser fazer, que você pode fazer. Afinal de contas, você vai ser o rei da cidade por 7 dias. Bom, sim, tudo bem. E aí foi mostrando as caixas de ouro, as riquezas, os cofres, tudo foi colocado nas mãos dele. Olha que privilégio esse homem está tendo. Tudo foi colocado nas mãos daquele homem. Coisas que só o rei tinha acesso, ele agora vai ter acesso. E o rei passou todas as regras para ele e olhou para ele e disse: agora falta só mais uma coisa. E chamou ele uma mesa, pegou uma caixinha pequena, uma caixinha pequenininha, não uma caixinha muito grande, que tinha apenas uns furinhos na tampa. Essa caixinha estava trancada com uma chave, um cadeadozinho, e ele também entregou a chave daquele cadeadozinho, daquela caixinha na mão daquele homem. E diz: você pode abrir todas as caixas grandes que tem nesta sala. Você pode comprar, você pode vender, você pode abrir qualquer caixa que você quiser. Porém, essa caixinha aqui, você não pode abrir. Essa caixinha aqui é uma ordem, você não pode saber o que tem aqui dentro. Porém, a chave está nas suas mãos. Se você quiser abrir, você abre. Mas a ordem é: não abra. Não abra a caixinha, porque eu não quero que você abra. Você vai abrir só as outras caixas. E essa daqui, você vai ter a chave, mas a minha ordem é para que você não abra. O homem então diz: tudo bem, não, se o senhor quiser até levar a chave, não vou levar a chave não. A chave vai ficar nas suas mãos, porém a ordem é não abrir. Tudo passado, tudo anunciado, tudo falado, tudo combinado, martelo batido, a lei foi edita, o rei viajou no dia seguinte, de manhã cedo, e ele assume o comando. Ao assumir o comando, agora majestoso, começa, julga uma coisa e faz outra, e vai na casa do tesouro e vende um ouro e compra outro, e aquela coisa. E o primeiro dia passa rápido demais, porque as coisas boas sempre passam rápido, né? O segundo também passa, o terceiro também passa, e ele passa perto daquela caixinha ali em cima daquela mesa, com a chave na mão, ele abre um cofre e vende uma coisa e faz outra, e ele passa até que ele chegou perto daquela caixinha e se perguntou para si: puxa vida, tantas caixas grandes eu posso abrir, por que só essa caixinha eu não posso abrir? Uma caixinha tão pequena dessa, o que será que tem aqui dentro? Bom, mas eu não posso abrir, não vou abrir. Terceiro dia, abre uma caixa, e abre outra, e abre um cofre, e abre outro, e faz isso, e vende aquilo, e faz... Quarto dia, a curiosidade aumenta: o que será que tem nessa caixinha? O quinto dia chega e a curiosidade aumenta mais ainda: o que será que tem nessa caixinha que eu não posso abrir? Sexto dia e a curiosidade já está quase vazando pela boca, a ansiedade: o que será que tem aqui? Quando chega no sétimo dia pela manhã, o rei deveria chegar por volta das 4 da tarde daquele sétimo dia. Ele dá a sua última ida por volta das 2 da tarde na sala dos tesouros e passa por aquela caixinha, e mais uma vez o ego da curiosidade fala mais alto e diz: rapaz, por que você não abre? Abre só e vê o que tem dentro e fecha, o rei nem vai saber que você abriu. Na época não tinha câmera, não tinha nada de monitoramento, então simplesmente aquele homem pensou consigo: eu vou abrir, vou ver o que tem aqui dentro, não coloco a mão em nada, fecho só para ver o que tem, porque o que será que tem aqui dentro que eu não posso ver? Ele abriu, pegou a chave, abriu o cadeado bem devagarzinho e abriu a tampa. E quando ele abre a tampa da caixinha, não tinha absolutamente nada na caixinha a não ser um pequeno besorrinho. Um besorrinho que jamais escaparia dali se não abrisse a tampinha, porque o tamanho do besouro não passava pelos buraquinhos de ar que estavam entrando ali. Quando ele abriu a tampa da caixinha, o besorrinho saiu voando. Ele até olhou aquele besorrinho que estava preso ali dentro, saiu voando pela janela e foi embora. Ele fechou a tampa da caixinha, trancou o cadeado, como se nada tivesse acontecido, e não levou muito aquilo em consideração, não. Afinal de contas, era só um besorrinho que estava preso aqui dentro. O rei chegou por volta das 4 da tarde, as buzinas, trombetas soaram, o rei chegou. Quando foi por volta das 5 da tarde, o rei chegou, saudou majestosamente o homem que havia sido rei no seu lugar por 7 dias. Pois não, majestade, como foi aí esses 7 dias? Comprou, vendeu? Fiz muita coisa, fiz isso, fiz aquilo, você vai até gostar do que eu fiz. O rei disse: não, vamos lá, vamos ver o que você fez. E começa a mostrar isso, começa a mostrar aquilo, uma coisa e outra. Mas o rei não se interessa muito em saber o que ele fez, não. O rei vai direto para aquela mesa e pede a chave da caixinha.
Ele então gagueja um pouco. O senhor quer? Não, mas isso aí é só uma caixinha, não tem nada a ver. Eu venho cá que eu vou te mostrar. Não, não, depois eu vejo as coisas grandes que você fez. Eu quero primeiro a chave da caixinha. E ele então pega meio trêmulo a chave da caixinha, porque o interesse do rei era abrir a caixinha. Quando o rei abre aquela caixinha, meus irmãos, na frente dele, antes de ver qualquer coisa que ele havia feito, e olha que ele havia feito muitas coisas boas. E quando o rei abre aquela caixinha, meus irmãos, ele percebe que o besorrinho já não estava mais lá dentro. O rei havia colocado aquele besorrinho lá dentro de propósito, porque se ele abrisse a caixinha, a primeira coisa que o besorrinho ia fazer é sair voando pela brecha e ninguém pegava mais ele. E afinal de contas já estava 7 dias ali dentro, não é? O rei olhou para ele e perguntou: aqui dentro tinha um besouro. E ele não está mais aqui. O que quer dizer que você abriu a caixinha, não é? E ele olhou para o rei meio que sem graça, um sorriso de canto de boca. Eu só abri para ver o que tinha, mas coitado do besorrinho. Então, foi até bom que eu abri, porque o coitadinho saiu, estava preso aí dentro, ia morrer aí dentro, né? Mas a ordem era para você não abrir a caixinha. Não, mas eu só abri só para ver, eu não ia fazer nada, nem que tivesse alguma coisa eu ia fazer nada. Eu só abri porque eu queria ver, né? Pois é. Então, isso significa desobediência. Agora é o seguinte: você poderia ser o meu segundo homem aqui no reinado se você não tivesse abrido a tal caixinha. Porque o perigo, meus amados irmãos, não é as caixas grandes. Preste atenção nesta reflexão. O perigo mesmo é as caixinhas pequenas. É aquele perigo, né? Um pouquinho só não tem problema, um pouquinho não faz mal, só um pouquinho só, e a Bíblia vai dizendo que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É por causa de um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, que não tem problema, é só um pouquinho, toma um golinho de vinho, toma um copinho de champanhe, não tem nada a ver, é só um pouquinho. É por causa disso que está cheio de pessoas viciadas, está cheio de pessoas desviadas, é porque só um pouquinho não tem problema, e o diabo não precisa de muita coisa. O diabo só precisa de um pouquinho só. E aí o rei olhou para ele e falou: agora você vai voltar a quebrar pedras, e você vai saber que você está voltando porque você é desobediente, porque a ordem foi dada para você várias vezes: não abra essa caixinha. Porém a chave estava nas suas mãos, mas a ordem era para não abrir e você abriu. Isso quer dizer que você é desobediente, e você sabe que você quebra a pedra porque você é desobediente e não porque Adão e Eva é culpado. E agora você vai voltar a quebrar pedra e vai dizer: eu sou culpado por ser um quebrador de pedras. Aquele homem voltou para o deserto da escravidão, voltou a ser quebrador de pedras e já não podia falar mais que Adão e Eva eram culpados, porque agora ele sabia que ele tinha tudo na mão para alcançar a bênção, para ser uma vitória, uma bênção grande, uma vitória grande que tinha alcançado. Seria o segundo homem do rei, nunca mais seria um quebrador de pedras, mas está voltando porque desobedeceu uma ordem. Agora, voltando para dentro da realidade dessa reflexão, e você que conseguiu me ouvir até agora, você já parou para pensar quantas pessoas vão para o inferno, ou estão indo para o inferno, ou já estão no tormento, sofrendo por causa de uma desobediência? A desobediência, meus irmãos, leva o homem para a condenação. Quando eu chego aqui em Gênesis capítulo 3, verso 13, eu encontro Eva pecando por uma desobediência, porque qual que era a ordem do Senhor? Não coma desse fruto, não toque nesse fruto. Mas Eva descumpriu a ordem do Senhor para cumprir a ordem de uma serpente que estava falando com ela que deveria comer. Ela abriu a caixinha proibida, comeu do fruto proibido e teve que sair do paraíso e voltar a quebrar pedras, simplesmente porque ela não ouviu os conselhos que havia sido dito para ela da parte do Senhor. Isso é triste, meus irmãos, isso é muito triste, mas não fica só por aí não. Nós podemos ver também que a Bíblia, meus irmãos, ela continua nos citando aqui, meus irmãos, em 2 Samuel capítulo 11, versos 5, 6 e 7. O que o homem fez, ou seja, o homem que fez isso deve morrer. Davi, quando recebe o profeta Natã fala para ele sobre o homem que havia feito tal coisa ruim, tomado a cordeira de um homem que tinha só uma cordeira, sendo que ele tinha tantas cordeiras. Davi sentencia a morte àquele homem sem saber que era ele mesmo o homem. Davi também abre a tal caixinha proibida e ele olha para o profeta Natã e diz: o homem que fez isso deve morrer, porque ele havia tomado Batseba de Urias, quando na verdade Davi tinha tantas mulheres, e ele, além de tomar a Batseba de um só homem, de um Urias, que tinha uma só mulher, ainda mandou matar Urias.
ele o sentencia à própria morte, o sentencia à própria situação mais dolorida da vida de uma pessoa por desobediência. Nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 4, verso 9. Não sei onde está o meu irmão. Essas palavras são palavras de Caim. Quando Deus vem para ele e pergunta: onde está o seu irmão, Caim? Onde está o seu irmão? Ele sabia que havia matado o seu irmão. Deus não deu ordem para Caim matar o seu irmão, mas ele abriu uma caixinha proibida só por causa de uma inveja. Porque a caixinha proibida é por causa de uma ansiedade de querer fazer, é por causa de uma inveja de querer ser maior, é por causa de uma inveja de não aceitar ser o menor, achando, meus irmãos, que Deus não é juiz, que Deus não é justo. A ordem é: não abra a caixinha, o qual foi mandado você não abrir. Se você não quer ser um quebrador de pedras a vida inteira, obedeça a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas quebrando pedras na vida, lutando para alcançar salvação, lutando para vencer as batalhas, mas estão em desertos quebrando pedra. Não é porque o pastor é culpado, não é porque o fulano é culpado, não é porque o ciclano é culpado, mas simplesmente porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. A ordem do Senhor é obedecer à palavra de Deus. Lembra porque Saul foi reprovado por Deus? Porque abriu a caixinha proibida, não obedeceu a ordem do Senhor. Deus deu uma ordem, ele quebrou a ordem, não cumpriu a regra, e então Deus o mandou para o campo da rejeição. Quantas pessoas estão sofrendo agora como quebrador de pedras, porque simplesmente preferem quebrar pedras do que obedecer à palavra de Deus. Para nós terminar esta reflexão, eu deixo aqui para você esta palavra de reflexão com o tema quebrador de pedras. Será que você tem sido um quebrador de pedras por desobediência? Ou será que você não tem abrido a caixinha para cumprir a ordem? A ordem do Senhor é: não abra a caixinha do pecado, não abra a caixinha das coisas erradas. Deus te deu tantas coisas para fazer que são boas, por que é que você quer fazer coisas ruins? Reflita nesta reflexão, pare para pensar se não vale a pena mais obedecer do que desobedecer. Que Deus seja louvado na sua vida, que você tenha um ótimo domingo, na graça e na paz do Senhor. E eu aqui termino esta reflexão com uma oração louvando a Deus por sua vida. Oremos a Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, mediante a reflexão que aqui fora contada, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais um domingo que chegamos aqui, meu Deus. Hoje é dia 4 de janeiro, sendo este o 4º dia do ano. Estou feliz em poder vir aqui deixar esta reflexão no ar, para passar para cada um para refletir: ser quebrador de pedra, ter Adão e Eva por culpado, ou assumir a culpa do que está quebrando pedra simplesmente porque é um desobediente? Quantas pessoas estão sofrendo pelas suas próprias desobediências, Senhor, e estão tentando achar um culpado pelos seus erros, mas quando na verdade ele sabe que o erro é dele mesmo. Portanto, meu Deus, eu trago aqui agora, meu Deus, esta palavra para refletir ao coração deste jovem, ao coração deste homem, desta mulher. Será que ele saiu da igreja mesmo por causa de outras pessoas? Ou será que ele saiu porque ele mesmo é um quebrador de pedras? Quantas pessoas têm te abandonado, meu Deus, por causa disso ou por causa daquilo? Quantas pessoas têm abandonado a fé, têm abandonado as funções, os cargos ministeriais, simplesmente por causa de fulano ou ciclano? Mas eu quero pedir a Deus a tua misericórdia por essas pessoas. Eu quero orar, meu Deus, e pedir a bênção e pedir a misericórdia, que o Senhor possa dar a eles a bênção, que o Senhor possa dar a eles mais uma oportunidade para se arrependerem, Senhor, para que eles não voltem ser um quebrador de pedras, mas para que eles assumem o filho do reinado, que sejam, meu Deus, pessoas alicerçadas na presença do Senhor e andam em espírito e em verdade. Que o Senhor possa abençoá-los em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus seja louvado na sua vida, passando aqui neste horário, só mesmo para deixar essa reflexão temática, do qual você vê o tema na capa do vídeo: quebrador de pedras. Não seja você um quebrador de pedras, obedeça. Se não é para abrir a caixinha, não abra a caixinha. Obedeça o que diz a palavra de Deus, porque lá em Deuteronômio 28 está escrito: se guardar os mandamentos do Senhor atentamente, com todo cuidado, tendo cuidado de guardar os mandamentos, o Senhor teu Deus te abençoará em
todas as áreas da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu domingo. Seja feliz, vamos com fé. Deste lado, despede de você o seu amigo e pastor Divino Américo. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu volto daqui a pouco no clamor da misericórdia, orando por todos vocês. Deus abençoe, Brasil. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.